Quantas vezes nós já nos deparamos com pessoas que, se não foram invejosas, tentaram plantar essa sementinha da inveja dentro da nossa mente, tentaram causar esse sentimento, fazer brotar esse sentimento dentro da nossa essência. Isso por tentar dizer que tinham alguma coisa, ou que compraram alguma coisa, ou que eram alguma coisa, e que nós, né, naquele momento não éramos, ou não tínhamos, não possuíamos. Bom, eu resolvi gravar esse vídeo porque eu tive... Cada vez que a gente vai passando pelas situações da vida, cada vez que a gente vai percebendo com mais consciência, entendendo, compreendendo, a gente vai vendo coisas que já aconteceram e a gente traz para nossa consciência atual e tenta tanto ressignificar como amadurecer mais o sentimento que a gente tem em relação àquilo. E esses dias eu fiquei pensando, e foi o gatilho para eu gravar esse vídeo, porque eu me lembrei de uma pessoa que eu tenho na minha família e que é exatamente assim. É uma pessoa egóica que sente prazer em saber que os outros o invejam. Então, quando fala que trocou de carro, quando fala que reformou a casa, quando fala que comprou algo em determinada loja e que era de determinado valor, fala com o intuito, fala com a intenção de que a outra pessoa sinta inveja e queira sê-lo, queira ter as coisas que ele tem. E isso já faz bastante tempo. Não é uma pessoa muito jovem. É uma pessoa que eu acredito que nessa vida não vai mudar. Mas isso me deixa uma certa tristeza de saber que isso não vai mudar nunca, né? E o tamanho vazio que essa pessoa tem que ter, emocional, espiritual, a falta da presença cósmica, a falta da presença crística na sua vida, assim, na sua essência, para ela se alimentar desse sentimento de uma outra pessoa querer ter o que ele tem. E aí eu fiquei pensando o quanto a gente precisa passar por determinadas situações para que a gente consiga, de fato, ressignificar esse sentimento. Porque, às vezes, quando a gente eu jogo muito na adolescência, porque na adolescência a gente não tem muito essa pegada, assim, de questionar. A gente simplesmente quer alguma coisa, se eu não tenho, eu esperneio, eu brigo, eu xingo, enfim. Mas hoje eu fico pensando o quanto outras coisas valem muito mais do que o ter, né? E eu vou dar um exemplo. Eu estava comentando com a minha mãe esses dias que na minha infância, enfim, eu nunca tive uma infância de luxo. Eu nunca tive o berço de ouro, como nós falamos. Mas eu sempre tive o que eu precisava, né? Não exatamente o que eu queria. Algumas coisas eu até tive, mas eu nunca tive exatamente o que eu queria. Então, se eu quisesse um brinquedo, não era simplesmente chegar para minha mãe ou para meu pai e dizer assim, eu quero o brinquedo X, e eles virem com um brinquedo. Não era assim. Então eu tenho uma lembrança de uma época que eu falava para minha mãe assim, mãe, olha só, eu quero o lava-rápido da Hot Wheels. Olha só, ele é muito bonito, ele é muito legal, os meus colegas têm, e eu quero também, não sei o quê. E a minha mãe dizia assim, ó, tá, quando aliviar um pouco as coisas, quando aliviar um pouco as contas, eu compro e te dou. E eu não tive o lava-rápido da Hot Wheels. E hoje eu vejo que ele não me fez falta. Por quê? Porque eu não tive o lava-rápido da Hot Wheels, eu não tive o Parque dos Tubarões da Hot Wheels, eu não tive, nem lembro, algumas coisas assim que eu queria. Na época daqueles laptops para criança eu também não tive. E inclusive eu tive uma pessoa da família também que tinha e queria o tempo todo me deixar para baixo por eu não ter. Mas eu tive a minha mãe, eu tive meu pai, eu tive a minha avó, eu tive meu avô, pessoas, esse núcleo muito presente na minha vida. E presente ao ponto de ter união, presente ao ponto de ter diálogo, presente pra gente se reunir, conversar. E conversar, eu digo, com choro, com risadas, com momentos bons, com momentos não tão bons, mas que nós permanecemos unidos. E aí hoje, eu com 30 anos, eu vejo o quanto a minha infância, a minha adolescência foi... eu acho que eu posso colocar como perfeita naquele momento, porque
eu tive o apoio de todos os lados. Eu tive o apoio de mãe, de pai, de vó, de vô, que era as pessoas que moravam comigo, de fato, e eu me senti o tempo todo abraçado. Eu nunca fui o tipo de pessoa sem apoio familiar. Então, a gente entende com a maturidade, com essa expansão de consciência, a gente entende o quanto as coisas se modificam. E tu começa a ver que o brinquedo não fez falta. Que o brinquedo, ele simplesmente ele não te modificou em absolutamente nada de quem você é hoje, né? Mas sim o que a gente teve naquele momento. Então, o apoio de família, o apoio de amigos, de primos, e é isso que eu acho que é o grande valor, né? Enquanto eu tenho pessoas próximas a mim que tiveram tudo desde cedo, que foram criaturas assim que não precisavam trabalhar, não precisavam estagiar. Quando eu já estagiava, tinha pessoas próximas a mim que não precisavam, que queriam, mas que na época não precisavam e que não tiveram a mesma coisa. Sempre tiveram um berço de ouro, mas não tiveram a mesma coisa que eu tive, que foram os valores da família. E eu falo valores de família, valores morais, de união, de abraço, de afeto, de aconchego, né, de afago. É esse o valor de família que eu me refiro. E uma coisa que sempre o meu avô sempre me cobrou muito era a questão do caráter. Ele dizia que eu tinha que ter caráter na minha vida, sempre. Né? Então não adiantava ser uma pessoa rica, uma pessoa com dinheiro, uma pessoa com bens materiais, se eu não tinha virtudes. E isso é uma coisa que me ficou muito presente dentro da minha mente, dentro da forma que eu vejo a vida. Eu acho que eu tenho que ter caráter, eu tenho que honrar minha verdade, que é uma coisa que eu sempre falo em vídeos e nos reels no Instagram, sobre verdade. Nós temos que honrar nossa verdade, nós temos que saber quem nós somos. E honrar a verdade, eu me refiro a nós sabermos que nós temos defeitos e que esses defeitos precisam ser melhorados, precisam ser ressignificados, precisam ser lapidados para que a gente, de fato, não seja um ser humano grosso, né, sem nenhum esmero. E voltando ao assunto da inveja, é isso que eu acho que a gente precisa entender. Cada um de nós é único. O ser humano é único. O ser humano, ele é... O nosso espírito, ele é personalíssimo. Então, se eu tenho uma coisa e fulano não tem, eu não sou fulano. E fulano não é eu. Né? Então, como é que eu vou ter inveja dele? Eu tô fazendo as mesmas coisas que ele? Eu tô depositando a mesma energia que ele em alguma coisa, em algum projeto, enfim? Eu estou sendo exatamente o que é o fulano? Ou eu simplesmente estou sendo eu? Porque nós temos campos diferentes, magnetismos diferentes, energias diferentes, espíritos diferentes, consciências diferentes. Então, tudo diverge. Como é que eu vou ter inveja do fulano que tem... sei lá, que tá na Forbes antes dos 30, eu tô fazendo a mesma coisa que ele, eu nasci na mesma família, eu tenho os mesmos conceitos, né, de vida que ele. Então é o gatilho que eu quero deixar nesse vídeo. É para que a gente tenha, de fato, essa virada de chave, para que a gente entenda que nós somos pessoas diferentes umas das outras e que cada um vibra uma frequência, vibra uma energia que sintoniza uma frequência. Cada um coloca expectativas diferentes em cima de cada projeto, em cima de cada ação. Cada um aciona de uma forma diferente. Então, não há o que se invejar, há o que se criar consciência. Fulano tem, eu também quero ter, então eu vou fazer por mim, eu vou acionar essa minha força, eu vou acionar essa energia dentro de mim e eu vou mudar minha realidade. Quando a gente entende isso, a gente vira a chave e, de fato, a gente começa a mudar toda a nossa realidade, porque a gente ressignificou aquilo que estava lá, meio borrado, né? Então, vou ter inveja do fulano? Pra quê? Pra que eu vou ter inveja do fulano? Se eu posso ser tão bom quanto, ou melhor ainda que ele, e comigo, fazendo as coisas que eu quero fazer, sendo eu, honrando a minha verdade. Então é isso. Mais uma vez, eu vou deixar no finalzinho desse vídeo, pedir que você se inscreva no canal, ative as notificações, dê um joinha no vídeo. Isso ajuda muito na divulgação do canal, ajuda a expandir esse canal e fazer com que assuntos como esse cheguem a pessoas que estão precisando ver,
vídeos que tratam desses assuntos, que tratam dessa temática mais consciencial e mais espiritual. E eu agradeço a você por ter ficado comigo até aqui. E é isso, gente. Que fique essa margem, assim, desse gatilho. Que a gente se questione quem nós estamos sendo, se nós estamos, de fato, sendo quem nós nascemos para ser, e se a gente está realmente dentro desse caminho cósmico na nossa jornada espiritual. Feito, gente. Obrigado por tudo. Bom final de semana para vocês, e a gente se vê no próximo vídeo. Namastê.